A equipe de transição fez hoje um balanço sobre questões orçamentárias que o novo governo vai herdar. Na pauta, contratos que estão em risco de não serem quitados ainda neste ano. O grupo de economia fala em destruição do orçamento público ao se referir ao atual governo. A repórter Tainá Farfan tem os destaques sobre a entrevista coletiva dada hoje lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. O consenso entre os grupos temáticos é a preocupação orçamentária. Falta dinheiro para a continuidade das políticas públicas e também dos contratos. Por isso, Márcio, os outros grupos temáticos têm repassado essas demandas à SGT de Orçamento e Planejamento. Por isso foi tão importante a gente ter acompanhado de perto essa coletiva que aconteceu hoje. Eles deixaram claro que o governo atual, isso nas palavras desses participantes dessa coletiva de hoje, eles afirmaram que o governo atual fez uma destruição com o orçamento público, diz que houve uma inversão de valores no governo de Jair Bolsonaro e destacaram ainda que no novo governo quem define a política orçamentária é o governo e não o ministro da Economia. Ressaltaram ainda que o governo brasileiro deve pelo menos 5 bilhões de reais a organismos internacionais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho. Mercadante deixou claro que o Brasil pode acabar ficando de fora dos fóruns, até porque não há previsão orçamentária para quitar essa dívida no orçamento de 2023. Outro ponto que eles destacaram é a preocupação com os servidores. Há uma perda muito grande de servidores públicos, em especial na área de TI. Hoje, um pouquinho mais cedo, teve uma reunião com um grupo de trabalho e centrais sindicais em que eles destacaram nesse encontro a necessidade de reajuste salarial já defasado em 7 anos e também pediram uma nova discussão em relação à reforma administrativa e não essa, né, que já está em andamento. Outro ponto que foi discutido são as demandas de cada um dos grupos temáticos. Márcio, a gente já trouxe aqui, hoje inclusive teve uma outra coletiva do grupo temático da educação que ressaltou que precisa de pelo menos 15 bilhões de reais para conseguir cumprir com os pontos básicos da pasta no orçamento do ano que vem. Isso sem contar os problemas atuais, ainda para o ano de 2022. As universidades têm deixado claro que não tem dinheiro para arcar com as contas básicas, desde limpeza das universidades, dos institutos federais, até a manutenção dos hospitais universitários. O GT da Saúde também já tinha solicitado 22 bilhões de reais a esse grupo temático da economia para conseguir manter as contas básicas no ano que vem, 2023. Toda essa discussão, então, Márcio, ficou claro nessa coletiva que passa pela discussão do orçamento de 2023 no Congresso Nacional e também pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, que também está em discussão no Congresso Nacional. A gente tem acompanhado de perto aqui na CNN. Outro ponto que eles trouxeram é sobre o desmembramento da pasta da economia, que deve se tornar novas 3 pastas. É uma pasta do planejamento, uma pasta da fazenda e também uma pasta do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, né? A recriação dessa pasta. Lula está em Brasília durante toda essa semana, se reuniu hoje com a Aloysio Mercadante, a gente questionou ele o que eles conversaram. Ele disse que a preocupação de Lula, além desses relatórios finais dos grupos temáticos, é também terminar de construir ali quem ele quer na composição, né, na chefia da esplanada dos ministérios. Esse anúncio que deve vir na semana que vem, depois da cerimônia de diplomação dele junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que está prevista, então, para segunda-feira, dia 12 de dezembro. Volto com você no estúdio, Márcio. Muito obrigado, Tainá Farfan, que fala com a gente ao vivo de Brasília. É importante destacar, e até para analisar certos pontos da fala da Tainá, como a equipe de transição apontando problemas no orçamento do governo atual, falando em destruição do orçamento público. E aí essa dívida de 5 bilhões de reais com a ONU, Organização Mundial do Comércio, que são entidades importantes e a gente não está pagando as contas básicas, então. Ou seja, a gente não paga passaporte, a gente deixa o carro da Polícia Rodoviária Federal sem manutenção, porque tem um contingenciamento, e não paga nem os organismos internacionais, que fazem um trabalho importantíssimo também. Márcio, essa reta final do governo mostra que houve alguma confusão aí na organização do orçamento de 2022. A explicação da equipe econômica é que eles foram surpreendidos basicamente por 2 aspectos. O número de aposentados, que foi maior do que o esperado, são despesas obrigatórias e acabaram ocupando espaço dentro do teto, o que inviabilizaria outras despesas. A outra despesa surpreendente é aquela relacionada à Lei Paulo Gustavo. Mas o fato é que houve falta de planejamento nessa história. E quando a gente vê
esta grande conta bilionária com organismos internacionais, um aspecto é importante se lembrar, Márcio. Esta dívida não foi acumulada apenas neste ano de 2022. O próprio grupo de trabalho observou que há dívidas ali que são de vários anos. E em 2013, 2014, na época do governo Dilma Rousseff, também o governo deixou de pagar essas contas. É um expediente comum no governo brasileiro e, infelizmente, quando não há dinheiro ou não há espaço no teto, deixam de pagar primeiro essas contas que são em dólar, em moeda estrangeira. Aí, nessa história, as contas que deveriam ser pagas à ONU, por exemplo, ficam de lado no canto da gaveta, e até aluguel de embaixadas e instalações diplomáticas brasileiras. É uma questão de organização. Agora, se de fato este puxadinho de 23 bilhões for aprovado na PEC, vai ser um alívio e o governo, talvez, quem sabe, o governo Bolsonaro consiga arcar com boa parte dessas despesas. Obrigado mais uma vez, Naka.